Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria e o tema de hoje é: o sábio é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa de modo feliz, de modo adequado, de modo feliz, bem, ainda que as coisas aconteçam contrárias. Ele é bem-sucedido. A alegria dele ou dela não está relacionada ao tempo em que eles estão vivendo. Eles têm noção do problema, eles têm noção do perigo, eles têm noção de tudo aquilo que está acontecendo, mas em Deus eles buscam força. E há uma força de Deus dentro deles. Tem momentos que se abatem? Tem. Tem momentos que se entristecem? Tem. Os sábios também choram. Mas eles são bem-aventurados. E o convite para você hoje é que você seja sábio, é que você busque em Deus tudo aquilo que Ele tem para fortalecer a sua alma. A aula de hoje está baseada no Salmo 1, versículo 1 em diante, que diz: como é feliz, como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não está dizendo que bem-aventurado é o homem que não segue o conselho de Deus. Mas como é feliz, bem-aventurado aquele que segue o caminho, aquele que não segue o caminho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, não busca ser igual. Tem muita gente por aí falando assim: eu não quero ser mais um na multidão, mas falando e fazendo tudo que todo mundo faz. Não consigo entender isso, mas vamos lá. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. A primeira chave de sabedoria é: você nunca será promovido até que as suas qualificações estejam acima do que o seu presente requer. Você nunca será promovido. Deus precisa promover você. Deus quer promover você. Assim como Ele promoveu Esther, assim como Ele promoveu Daniel, assim como Ele promoveu a tantos outros, diante de toda e qualquer situação. Mas onde estavam essas pessoas? Daniel estava dentro de uma cova. Esther estava batendo na porta: eu quero entrar porque eu quero falar com o rei, mas você não pode. Não é hora, ele não te chamou. Você está louca? Você está maluca? Quer morrer, Esther? Não, eu preciso entrar, preciso falar com o rei. Eu tenho algo a pedir para ele, mas hoje não é dia. Você não está na agenda, Esther. Não importa, eu quero falar com o rei. E quando ela entra, o rei levanta o cedro e diz: peça-me até metade do meu reino e eu te darei. Promoção, o rei promove Esther. As pessoas que estão ali ficam admiradas com a ação do rei, com a atitude do rei. Como assim? Hoje não é o dia dela entrar, ele não a chamou, ela tinha tudo para ser colocada para fora, não ser recebida, e ele a promove? É porque ela estava fazendo o que deveria ser feito. Às vezes nós queremos uma promoção, mas não queremos fazer o que precisa ser feito. Você nunca será promovido até que as suas qualificações estejam acima do que o seu presente requer. A segunda chave de sabedoria é: nunca se fixe em algo que não pertence ao seu futuro. A terceira chave de sabedoria é: você não pode ter uma grande vida. Ouça isso, entenda isso. Você não pode ter uma grande vida a menos que você tenha uma vida pura. Você não pode ter uma vida pura a menos que você tenha uma mente pura. Você não pode ter uma mente pura a menos que você a lave diariamente com a palavra de Deus.
Quer ter uma grande vida? Baseado num texto bíblico, não se assente. Não ouça o conselho dos ímpios. Não imite a conduta. Quer ter uma grande vida? Para que você tenha uma grande vida, você precisa ter uma mente pura, restaurada, santificada, lavada. Mas para ter uma mente pura, você precisa fazer o quê? Você precisa lavar diariamente essa mente aí na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. No versículo 2 de Salmo 1 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, está nas coisas do Senhor, em examinar a lei do Senhor, a sua palavra. E nessa lei, medita, lavagem, purificação, restauração, medita dia e noite, lavagem, restauração, entendimento, sabendo, buscando aquilo que Deus tem para a minha vida. Preciso atingir um alvo. Eu preciso atingir o alvo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso realizar essas promessas que Deus colocou sobre a minha vida. Quarta chave de sabedoria é: o lugar onde você está determina o que você vê. Ouviu o conselho dos ímpios? Vai ver aquilo que não deveria. Está imitando a conduta dos pecadores? Vai ver aquilo que não deveria. Está na roda dos escarnecedores, dos zombadores? Vai ver, vai enxergar aquilo que não deveria. E depois vai estar num culto dizendo: revela-me, Senhor, revela-me, Senhor, revela-me, Senhor. Como eu vou me revelar a você, como eu vou te revelar, como é que eu vou te mostrar, se a sua mente, se os seus ouvidos, se os seus olhos não meditam em mim, a minha lei não está em você, como a sua mente não é pura, o seu coração não é puro. Essa pureza aqui é limpeza. Quando você faz uma faxina na sua casa, uma limpeza na sua casa, a sua casa se torna pura de bactéria. Ela não tem mais aquelas bactérias que antes tinha. Quando você chega em casa e lava as mãos bem com sabão e passa um álcool em gel, você limpa, as suas mãos se tornou pura, sem nenhuma bactéria. Limpeza nos olhos, limpeza no coração, limpeza nos ouvidos, para ter uma vida bem-sucedida. Isso é ser sábio. O terceiro versículo diz o seguinte: é como a árvore. Quem é uma árvore? Aquele que não anda segundo o conselho. É o homem sábio. É aquele que busca a sabedoria em Deus, ter uma vida de sabedoria. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Limpeza, vida, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera, tudo que ele ou ela faz prospera. Quinta chave de sabedoria: seu sistema de convicção foi escolhido para conforto ou para mudança. O seu sistema de convicção foi escolhido para conforto, para confortar, trazer um conforto à sua vida de insensatez, para trazer um conforto para a sua vida de procrastinação, para omissão, ou a sua convicção está firmada em algo de mudança, de transformação. Isso é ser sábio. Isso é uma chave de sabedoria. Eu vou mudar essa situação em Deus. Deus vai me capacitar. Adestra as minhas mãos, Senhor, para a batalha. E eu vou resolver isso. Serei um guerreiro nas tuas mãos. Pode me usar, Senhor. Aí o Senhor vai te usando. Usar não é falar em línguas, não é trazer revelação. Usar também é como instrumento. Eu coloco para cá, eu vou tocar esse instrumento. Aí eu preciso estar afinado, né? Porque Deus não toca um instrumento desafinado. Quarto versículo do Salmo 1.
Não é acaso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Não vão resistir mesmo. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Eles serão separados. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Além do Senhor desaprovar, mas o final é trágico. Tome cuidado para não se tornar um ímpio. Quem ouve conselhos de ímpios se torna ímpio. Quem imita a conduta dos pecadores se torna um pecador. Nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A nossa natureza é pecaminosa, é verdade, por isso que eu tenho que estar sempre na cruz de Cristo, meditando na sua lei de dia e de noite. Mas existem aqueles que não querem se render a Cristo. E que se não reconhecerem isso, a sua dependência em Deus, Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, terão um fim trágico, é o que a palavra nos ensina. O seu futuro será bem sucedido pelo que você está disposto a mudar. Essa é a sexta chave de sabedoria. Seu futuro será decidido pelo que você está disposto a mudar. E mudar não é fácil, é desafiador. Porque enquanto nós estamos aprovando tudo que todo mundo quer, nós teremos os aplausos. Enquanto nós estamos fazendo tudo da forma que todo mundo quer que façamos, para que eles estejam bem, entre aspas, teremos aplausos. Vamos pensar um momento aqui, a escola de sabedoria. E os sábios pensam. Vamos pensar um pouquinho. Eu acredito que você conhece 10 pessoas. Você conhece 10 pessoas. Chega para essas 10 pessoas e separado. Não reúne essas pessoas e perguntam. E não pergunta para elas de uma vez, não. Separado. E pergunta para elas assim, que cor você acha que eu deveria pintar a minha casa? E espere a resposta. Alguém vai dizer que você deveria pintar a sua casa de laranja. A outra vai falar que pintaria cada ambiente de uma cor. E ela vai dizer a cor. E aí eles vão falar. Talvez alguém vai falar uma cor que você gosta e talvez é até a cor que a sua casa está pintada. E aí, o que eu quero pensar com isso, com você aqui? Você já imaginou, se você ouvisse essas 10 pessoas e pintasse cada cômodo da sua casa na cor que elas gostam, como ficaria essa casa? O que seria dessa casa? Enquanto você estiver fazendo tudo o que as pessoas querem, elas vão estar aplaudindo. Não importa se vai ficar uma coisa ridícula, não importa se você não terá bom êxito, porque não é sobre você. Elas não estão nem aí sobre você, sobre a sua liderança, seja num ambiente familiar, seja dentro de uma empresa, em um ministério, dentro da igreja. É sobre elas. Elas estão ali porque talvez... Não estou afirmando. O ambiente ainda está muito confortável para elas. Você está fazendo tudo. A partir do momento que você aplicar disciplina, aplicar ordem, quando você começar a ditar algumas regras, a falar como serão as coisas, você se tornará um inimigo. Talvez não de imediato. Talvez de imediato você se torne para elas um opressor. Talvez para elas você vai se tornar um opressor, um opositor. Alguém contra aquilo que elas
querem fazer e não podem mais. Elas querem fazer da maneira delas. E o bom líder é esse. Para muitos, para a grande maioria, o bom líder é aquele que deixa todo mundo fazer, todo mundo dar pitaco. Eu não estou dizendo que você não possa ouvir, eu não estou dizendo que você não possa buscar conselhos, ideias, mas eu decido. Eu posso pegar, não, isso aqui é bom, é verdade, nossa, eu não estava pensando desse lado, que legal, obrigado pela sua ajuda, obrigado, não é? É sobre isso. O seu futuro será decidido pelo que você está disposto a mudar. Sétima chave de sabedoria. A pessoa de Jesus prepara você para a eternidade. Os princípios de Jesus prepara você para este mundo. A pessoa de Jesus, ele como Senhor e Salvador, prepara você para a eternidade. Opa, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Mas os princípios, os valores de Jesus, prepara você para esse mundo, para viver neste mundo, para vivenciar, para realizar, para conquistar. A oitava chave de sabedoria é um futuro fora do comum, exige uma preparação fora do comum. Um futuro fora do comum. Aquilo que vocês assim, puxa, ninguém na minha família nunca viveu isso. Mas em Deus eu posso viver. E o que Deus espera de mim? Que eu seja fiel a Ele em primeiro lugar. Que eu seja fiel aos seus princípios. Que eu não o traia por nada. José mesmo dentro da casa de Potifar, longe da sua família, das instruções do seu pai. Não havia um discipulador ali para José, não havia um pastor, um apóstolo, um missionário, não havia um profeta do lado de José, mas havia integridade, os valores, os princípios de Deus dentro dele. E ele não se corrompeu. Foi preso? Foi. Foi esquecido por um tempo? Sim, por um tempo. Mas quando chegou o tempo oportuno de Deus, quando chegou o futuro de Deus para a vida de José, não teve quem pudesse parar a realização de Deus. Deus trazendo aquele futuro, aquilo que Deus desenhou para a vida dele. Não tinha ninguém que parasse José, a não ser ele mesmo. Mas ele disse, não, eu serei fiel ao teu marido, eu sou fiel a Deus, aos seus princípios, eu sou fiel ao teu marido, eu sou fiel a isso, eu tenho um caráter que não se corrompe, não vou deixar me corromper por isso. Eu quero aquilo que Deus tem para a minha vida, não é algo que alguém possa me oferecer que vai me jogar para longe daquilo que Deus tem para mim. Não, não. Ficarei sozinho, eu vou para uma prisão, não importa, serei afrontado, vou apanhar por um tempo, vou comer uma comida de escravo, mas não tem problema. Não abro mão daquilo que Deus tem para minha vida. Isso é ser sábio. Coloca essa sabedoria em prática, meu querido, minha querida irmã. Você que me ouve, me assiste. Coloca já essa sabedoria, hoje, agora, em nome de Jesus. E seja bem sucedido. E eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.